Você chegou até aqui porque algo dentro de você precisa de paz. Talvez você tenha feito de tudo ao longo do dia. Cuidou das tarefas, tentou manter o controle, falou com pessoas, sorriu até. Mas agora que tudo desacelerou, que o corpo deitou, que o mundo silenciou, a mente continuou ativa, os pensamentos não param, o coração acelera sem motivo claro. Você pensa sobre o que fez, sobre o que não fez, sobre o que ainda precisa fazer. E de repente percebe, está cansado demais para continuar e agitado demais para dormir. Se é assim que você se sente, respire fundo. Você não está sozinho. E mais importante ainda, Deus está aqui. Esta oração não é apenas um conteúdo. Ela é um espaço espiritual. Um lugar onde você pode pousar a alma, onde você não precisa fingir força, onde você pode se entregar de verdade. Ansiedade não é apenas emoção. É o sintoma de uma alma que está tentando segurar o que não. Foi feita para carregar sozinha e hoje você vai deixar esse peso cair. Você vai entregar, vai respirar mais leve, vai ouvir a voz que acalma tempestades e perceber que ela ainda fala, com suavidade, com graça, com amor. A partir de agora, cada palavra que for liberada sobre você será como um fio de luz, atravessando a escuridão da preocupação. E aos poucos você vai sentir que não precisa lutar tanto. Vai entender que o descanso não é ausência de problema, é presença de Deus. Então, se puder, feche os olhos, relaxe os ombros, solte o maxilar, afrouxe os dedos. Não tente controlar o que vai acontecer. Apenas esteja presente, disposto a ouvir. Pronto para ser cuidado, sim, porque hoje você vai ser cuidado. Esta noite não é só mais uma, é um convite para descansar, para confiar, para ser restaurado. E antes de prosseguirmos, quero te fazer um convite especial. Se esta oração já está falando com você, se está tocando de alguma forma a sua alma, inscreva-se agora no canal Palavra e Oração. Aqui você vai encontrar sempre palavras vivas, orações sinceras, consolo verdadeiro. Ative o sininho para ser lembrado de cuidar da sua alma com frequência. E se quiser abençoar alguém hoje, compartilhe este vídeo com aquela pessoa que também precisa de paz. E me conta nos comentários, de que lugar do mundo você está nos ouvindo agora? Queremos orar pela sua cidade, pelo seu lar, pelo seu coração. O nome da ansiedade, quando identificar a dor, é o primeiro passo para a cura. Para que algo seja curado, primeiro precisa ser nomeado. Enquanto aquilo que te aflige fica escondido em silêncio ou disfarçado de força, ele continua te ferindo. Por dentro, a ansiedade é assim. Ela muitas vezes não grita, mas aperta, não explode, mas sufoca, não aparece, mas ocupa todo o espaço da alma. Às vezes, ela chega como uma inquietação que não tem motivo. Outras vezes, como uma sensação de estar sempre atrasado, mesmo estando parado. Em alguns momentos, ela vem como insônia, perda de apetite, impaciência, aperto no peito, medo do futuro, necessidade de controlar tudo. Mas a verdade é que, por trás da ansiedade, sempre existe uma dor. Algo não resolvido. Algo que está fora do lugar. Algo que você tenta controlar, mas não pode. E hoje, neste lugar de oração, você não precisa mais fugir disso. Este é o lugar onde você pode olhar com coragem para dentro e dizer, eu reconheço. Reconhecer que tem algo fora do eixo, que seu coração está cansado, que sua mente está sobrecarregada, que você precisa de ajuda. Deus nunca pediu que você fingisse que estava bem.
Ele sempre desejou que você fosse honesto diante dele. Em Salmo 139, versículo 23 e 24, Davi ora assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração de quem não quer mais viver superficialmente, de quem cansou de tapar os buracos da alma com distrações ou aparência de força. É a oração de quem decidiu tratar a raiz e não apenas os sintomas. Hoje você também pode fazer essa oração, mas antes, pare por um momento e reflita: qual é a verdadeira fonte da sua ansiedade? É o medo de perder o controle? É o medo de não ser aceito? É o medo de não ser suficiente? É o medo do futuro? É a culpa por algo do passado? É a comparação constante com os outros? É a exaustão por tentar dar conta de tudo? Deus sabe, mas Ele quer ouvir de você, porque quando você nomeia, você entrega. E quando você entrega, Ele cura. A Bíblia diz em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Observe esse trecho com atenção. Em tudo, apresentem seus pedidos a Deus. Sabe o que isso significa? Que até o que parece pequeno, você pode apresentar. Até o que parece tolo, Ele quer ouvir. Até o que você não conseguiu resolver sozinho pode ser colocado diante dele. Essa é a base da oração que vamos fazer agora. Ser verdadeiro, falar o que está apertando e deixar que o céu comece a tratar. Se você quiser, repita com o coração aberto: Senhor, eu reconheço que a minha mente tem estado agitada. Reconheço que o meu coração tem estado inquieto. Tem coisas que eu tentei controlar sozinho e falhei. Tem situações que eu escondi até de mim mesmo. Mas hoje eu quero trazer à luz, nomear o que me machuca, entregar o que não consigo mais segurar. Eu reconheço que minha alma tem implorado por descanso, que muitas vezes, mesmo tentando manter a fé firme, meu coração se sente instável. Há noites em que deito o corpo, mas minha mente permanece acordada, lutando contra pensamentos que não consigo desligar. E é nesse lugar frágil, mas sincero, que eu te busco. Senhor, eu sei que o Senhor não se afasta quando eu sou honesto. Pelo contrário, o Senhor se aproxima. Por isso, eu não escondo mais. Eu confesso, eu entrego, eu peço. Cura a raiz da minha ansiedade. Em nome de Jesus. Amém. Agora, apenas respire fundo. Permita que o Espírito Santo continue sondando, não com condenação, mas com cuidado, com amor, com presença. Talvez agora você esteja com lágrimas nos olhos, ou talvez só com um suspiro profundo. Tudo bem, Deus entende até os silêncios. E essa é a beleza da oração. Ela não exige performance, só exige entrega. E você já começou a entregar. Ansiedade não define quem você é. Ela apenas revela que existe uma área da sua alma que precisa ser visitada por Deus. E Ele está fazendo isso agora, com ternura, com verdade, com poder. Você não precisa ter todas as respostas, nem precisa se livrar da ansiedade sozinho. Você só precisa ser sincero e deixar o Espírito Santo trabalhar. Porque quando você nomeia a dor, você convida a cura. E a cura já começou. O chamado de Jesus: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Há um convite que ecoa desde os tempos antigos. Um convite que não foi apagado pelo tempo, nem diminuído pela rotina, nem invalidado pelas nossas falhas. Um convite que permanece, aberto, vivo, poderoso.
principalmente para os dias em que tudo parece estar desabando. Esse convite está em Mateus 11, versículo 28, onde Jesus diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Talvez você já tenha ouvido esse versículo antes, talvez até saiba de cor, mas hoje, nesta oração, eu te convido a ouvi-lo como se fosse a primeira vez, como se essas palavras fossem direcionadas exclusivamente a você. Porque, na verdade, elas são. Jesus não falou isso para multidões genéricas. Ele falou para pessoas de verdade, pessoas como você, que estavam cansadas, pessoas como você, que estavam tentando carregar sozinhas o que era pesado demais. Pessoas como você, o que estavam no limite da alma. E sabe o que ele fez? Ele não julgou, ele não exigiu, ele não impôs, ele apenas chamou. Com voz mansa, com amor real, com olhos que enxergam além da aparência, com braços abertos, prontos para receber. Esse é o Jesus que está te chamando agora, não para cobrar algo, mas para aliviar o que te pesa, não para te envergonhar, mas para te restaurar. Observe que ele não disse: "Vinde a mim os fortes, os resolvidos, os perfeitos." Ele disse: "Vinde a mim os cansados." Esse é o pré-requisito. Estar cansado, estar sobrecarregado, estar no limite. E se isso descreve o seu estado agora, parabéns, você está no lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa. Respire fundo por um instante. Permita que essa verdade penetre no seu coração. Você pode ir até Jesus do jeito que está. Não precisa arrumar a bagunça antes de chegar. Não precisa controlar os pensamentos antes de se aproximar. É na bagunça mesmo, é no cansaço, é na confusão, é no meio da ansiedade. Nesse estado que ele te chama, porque é aí que o milagre começa. Jesus não apenas ouve, ele alivia. Isso é mais do que consolo, é ação, é resposta, é poder que se manifesta exatamente onde a dor se esconde. Esse alívio não é passageiro, não é como um descanso superficial que vem e vai. É alívio real, é descanso de alma. É como se ele dissesse: "Deixa que eu seguro, deixa que eu carrego. Você não precisa fazer isso sozinho mais." E talvez essa seja a mensagem que sua alma mais precisava ouvir hoje. Você não precisa fazer isso sozinho. Você pode descansar, pode se apoiar, pode parar de tentar dar conta de tudo, porque Jesus está aqui. E ele está te dizendo, mais uma vez: "Vem, eu quero aliviar isso." Talvez você tenha tentado outros caminhos antes de chegar aqui. Talvez tenha buscado distração, conselhos, autocontrole, esforço, e ainda assim, a ansiedade continuou. Porque a cura não está em fazer mais. Ela está em se render agora. Eu te convido a responder a esse chamado. Com todo o coração, diga: "Senhor Jesus, eu ouvi o teu chamado e eu aceito. Eu venho a ti, cansado, sobrecarregado, com a mente agitada e o coração pesado. Eu venho com minha ansiedade, com meus pensamentos confusos, com tudo o que eu não consigo mais controlar. Eu entrego, Senhor. Eu me rendo. Toma o que é teu. Alivia o que me sufoca. Eu confio na tua promessa e recebo o descanso que só o Senhor pode dar." Permaneça nesse lugar. Sinta agora o peso começando a se soltar. Talvez você não perceba tudo de uma vez, mas algo já começou a se mover dentro de você. É leve, é sutil, mas é real, porque quando Jesus chama, ele transforma. Quando ele diz "vem", não é só um convite, é uma garantia. Ele não chama para depois rejeitar, ele chama para aliviar. Você está seguro agora, nos braços de quem nunca perdeu o controle, nos olhos de quem sempre te viu por inteiro, no coração de quem te ama mesmo nas suas fraquezas. E se ele está te chamando, é porque a paz já está a caminho.
Respiração e espírito. A paz que entra enquanto você exala o medo. Respire fundo. Sim, agora mesmo. Puxe o ar devagar e solte lentamente. Mais uma vez, sinta, perceba. Você está vivo. E há algo sagrado nesse ato tão simples. Respirar. A respiração é mais do que fisiologia. Ela é conexão com o presente, e quando feita com fé, ela se torna oração sem palavras. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas a primeira ação que Deus realizou no ser humano, após formá-lo do pó, foi soprar o fôlego de vida. A Bíblia diz em Gênesis 2, versículo 7, Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Esse fôlego não é apenas oxigênio, é espírito, é presença, é vida, é Deus habitando o invisível. E agora, neste exato momento em que você respira mais uma vez, Deus está renovando em você esse sopro. Você não está apenas respirando o ar. Você está se enchendo da paz do céu e está exalando tudo o que não te pertence mais. Medo, angústia, opressão, controle. Por isso, pare, acalme e comece a orar com o corpo. Respire fundo novamente. Enquanto inspira, diga em pensamento: Senhor, eu recebo tua paz, e ao expirar, eu entrego minha ansiedade. Faça isso com consciência, com fé, com intenção. Não há pressa. Você está entrando em um novo ambiente espiritual. Um lugar onde o Espírito de Deus e seu espírito humano se alinham como respiração e vento. A Bíblia nos ensina, em João 20, versículo 22, que depois da ressurreição, Jesus se aproximou dos discípulos e soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. E sim, mais uma vez, o sopro, mais uma vez, a respiração sendo usada como veículo de vida, de renovo, de presença. E se Jesus fez isso com os discípulos, Ele pode fazer com você agora. Imagine, o próprio Jesus se aproximando de onde você está e soprando paz sobre sua mente, soprando leveza sobre o seu peito, soprando descanso sobre os seus pensamentos, soprando cura sobre as tensões do seu corpo. Você pode sentir, talvez, pela primeira vez hoje, você esteja conseguindo respirar sem dor, sem pressão, sem aquele peso que estava aí o dia inteiro. Isso é o Espírito Santo, te visitando com suavidade. E agora eu te convido a orar assim: Senhor, eu te agradeço por cada respiração, porque mesmo sem perceber, o Senhor tem me sustentado, tem mantido minha vida com teu fôlego. Eu reconheço que muitas vezes respirei medo, que deixei que a ansiedade tomasse conta do meu corpo, que vivi acelerado, sobrecarregado e esqueci que o Senhor me chamou para descansar. Mas agora eu me rendo. A cada inspiração, eu recebo tua paz. A cada expiração, eu entrego meu medo. Sopra sobre mim, Espírito Santo. Sela este momento com tua presença e transforma até mesmo meu respirar em oração. Permaneça nesse ritmo. Não tenha pressa. A ansiedade se alimenta da pressa. Mas o Espírito Santo se manifesta na pausa, no silêncio, na entrega. Sim, respire como quem ora. Respire como quem confia. Respire como quem está finalmente voltando ao lugar de origem. O sopro de Deus. Você não é apenas um corpo agitado por preocupações. Você é templo. Você é a habitação. Você é alguém que carrega dentro de si o Espírito do Deus vivo. A cada respiração, isso se torna mais real. Você sente o coração desacelerar, sente os ombros relaxarem, sente a mente esvaziar, porque o que estava te sufocando está sendo dissolvido. Você está agora respirando fé, respirando paz, respirando presença. E se ainda houver pensamentos acelerados, tudo bem. Você não precisa lutar contra eles.
Apenas volte sua atenção à respiração. E lembre-se, você não está sozinho nesse quarto. Você não está lutando mais sozinho. Deus está aqui. E a presença dele está fluindo dentro de você. Talvez você ainda esteja em silêncio, sem palavras. Mas saiba, o céu está ouvindo cada suspiro seu. O Espírito Santo interpreta até aquilo que você não sabe explicar. Romanos 8, versículo 26 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sim, até os suspiros que você deu agora são intercessão. Até sua pausa foi oração. Até sua respiração foi resposta. Você está sendo visitado por dentro, no mais profundo, no invisível. E quando o Espírito respira com você, a ansiedade perde o fôlego e a paz começa a dominar. O coração em desalinho, quando a fé parece pequena diante da pressa da alma. Você acredita em Deus, você crê nas promessas, você ora, lê a palavra, conhece os versículos, mas mesmo assim, a ansiedade volta, a inquietação bate, a alma se atropela dentro do peito. E então você se pergunta envergonhado: será que minha fé está fraca? Se você já pensou isso, respire fundo, porque essa oração é para você. E a resposta é não. Você não é fraco, você só está humano. E mesmo os mais fiéis também enfrentam dias em que o coração se desorganiza. O problema não é não ter fé. O problema é que às vezes a alma anda em um ritmo diferente da fé. A fé diz: Deus está no controle. Mas a alma grita: e se não der certo? É como se dentro de nós duas vozes tentassem comandar a jornada. A da confiança e a do medo, a da entrega e a da urgência, a da fé e da pressa, e nesse embate interno, o coração se desalinha, perde o compasso, fica dividido, começa a crer pela manhã e duvidar ao entardecer. Davi viveu isso. O homem segundo o coração de Deus também teve dias em que se sentiu assim, quebrado por dentro, confuso, oscilante. No Salmo 42, versículo 5, ele desabafa com sua própria alma. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Essa é uma das orações mais verdadeiras da Bíblia. Davi não escondeu. Ele falou diretamente com sua alma. Ele reconheceu a tristeza, a perturbação, a oscilação. Mas ele também lembrou a si mesmo quem Deus é. Talvez seja isso que você precise fazer agora. Falar com sua alma, não para condená-la, mas para chamá-la de volta para o centro, para alinhar de novo. Ore agora, com sinceridade. Senhor, meu coração está em desalinho. Eu quero crer, mas às vezes duvido. Eu oro, mas ainda assim me sinto inquieto. Há momentos em que confio e, logo depois, minha mente volta a se agitar. Mas hoje eu reconheço isso diante de Ti. Eu não quero me esconder. Eu só quero ser restaurado. Acalma meu coração, Pai. Alinha minha alma com Tua presença. Ensina meu interior a descansar na Tua fidelidade. Você não precisa ter uma fé perfeita. Você só precisa ter fé suficiente para continuar indo até Jesus. E isso você já está fazendo. Lembre-se, o oposto de fé não é dúvida, é desistência. E se você continua buscando, mesmo ansioso, mesmo cansado, mesmo em desalinho, isso também é fé. A ansiedade quer que você acredite que está sozinho, que é fraco, que não mudou nada. Mas o céu está dizendo agora: você está em processo e eu estou com você até o fim. Seus altos e baixos não intimidam a graça de Deus.
Seu desalinho não anula o cuidado dele. Aquele que começou a boa obra vai completar. Mesmo que o caminho seja cheio de curvas emocionais. A Bíblia diz em 2 aos Coríntios 12, versículo 9: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você já parou para pensar que Jesus também passou por momentos de desalinho emocional? Sim. No Getsêmani, antes de ser entregue, ele suou gotas de sangue, um sinal de angústia extrema. Ele orou 3 vezes pedindo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas ao final, entregou-se com obediência, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse momento nos mostra que até o Filho de Deus passou por tensão interior, e isso não o afastou do Pai. Pelo contrário, o aproximou ainda. Mas você não precisa temer os momentos em que a fé oscila. O que importa é o retorno, é saber a quem recorrer, é escolher, mesmo no desalinho, continuar indo em direção à presença de Deus. Talvez você esteja com um nó na garganta. Agora, talvez sentindo que está falhando por não conseguir se manter forte o tempo todo. Mas escute, Deus não exige força constante de você. Ele só quer verdade, ele só quer entrega. O desalinho não é o fim da linha. É só um aviso de que está na hora de ajustar o foco, voltar à fonte, realinhar a alma. Por isso, neste momento, permita-se ser tocado. Permita-se ser restaurado de dentro para fora. Você não precisa forçar nada. Apenas se abra. Apenas diga: Espírito Santo, me alinha outra vez. E Ele vai fazer, com paciência, com amor, com graça. É na fraqueza, não na força, que o poder se manifesta com mais clareza. É quando o coração está desalinhado que o Espírito Santo tem espaço para reordenar, restaurar, reconstruir. E esse é o processo que está acontecendo agora dentro de você. Você pode não ver, mas Deus está tocando, recolocando os fios no lugar, estabilizando a sua alma, conectando o que estava dividido, alinhando a fé com o Espírito e o Espírito com a palavra. Então agora apenas diga: Senhor, mesmo com meu coração instável, eu confio no teu caráter. Mesmo com minha alma agitada, eu creio na tua fidelidade. Mesmo que meus pensamentos oscilam, o Senhor permanece firme, e é nessa firmeza que eu descanso. Sim, você pode descansar, mesmo sem respostas, mesmo sem garantias visíveis, porque a paz que Jesus oferece não depende de circunstâncias, ela depende da presença, e a presença está aqui, te envolvendo, te alinhando, te lembrando que o amor dele não muda conforme a sua instabilidade. Hoje, seu coração pode ter começado desalinhado, mas ele terminará centrado, restaurado, firme na rocha que não se abala, entregando o controle, o descanso que só vem quando você deixa de lutar sozinho. Há algo na ansiedade que quase ninguém percebe de imediato. Ela está diretamente ligada ao desejo de controlar tudo. Controlar os resultados, controlar o tempo, controlar o que os outros pensam, controlar a vida, os sentimentos, os rumos, as dores. Mas a alma foi feita para confiar, não para comandar. E quanto mais você tenta controlar, mais você se desgasta, mais você se frustra, mais você se afasta da paz. A ansiedade não nasce apenas do que acontece ao seu redor, ela cresce principalmente dentro de você, no espaço que o medo preenche quando a confiança em Deus enfraquece. E é por isso que o descanso real só começa quando você toma uma decisão difícil, mas libertadora. Entregar o controle. Não é fácil, é um ato de coragem, mas é esse passo que transforma um coração acelerado em um espírito em paz. A Bíblia diz em Provérbios 3, versículos 5 e 6: Confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse texto nos confronta, porque confiar de todo o coração significa abrir mão da necessidade de entender tudo. É dizer: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei quem o Senhor é. Entregar o controle não é desistir da vida. É devolver a direção ao único que nunca erra o caminho. Talvez você esteja tentando resolver tudo sozinho há muito tempo. Talvez esteja se cobrando demais, se frustrando demais, se exigindo demais. E o resultado é que, no fundo, a sua alma está esgotada. Deus não quer que você viva nesse ciclo. Ele quer te ensinar algo que só se aprende na fraqueza. O verdadeiro descanso vem quando você se rende. E aqui, neste exato momento, você pode fazer isso. Você pode orar assim: Senhor, eu reconheço que tenho tentado controlar o que não está ao meu alcance. Tenho tentado prever, resolver, entender. E isso só tem aumentado minha ansiedade. Mas hoje, com humildade, eu entrego o controle da minha mente, entrego o controle das situações que me oprimem, entrego os resultados, os tempos, as respostas. Eu descanso nos teus braços. Toma, Pai, o que é teu, eu não quero carregar sozinho. Essa entrega não é fraqueza, é sabedoria, é dependência madura, é o que Jesus praticou o tempo todo. Você já notou que Jesus nunca correu? Ele não se apressava, não se desesperava, porque ele sabia quem estava no controle e vivia completamente alinhado com a vontade do Pai. Você pode viver assim também. Não é perfeição, é confiança, é saber que Deus não perdeu o controle nem por um segundo, nem quando tudo parecia confuso, nem quando as portas se fecharam, nem quando os planos mudaram. O que parece fora de ordem para você já está ordenado no céu. Às vezes, Deus permite que percamos o controle, só para nos lembrar de que nunca fomos feitos para carregá-lo. Talvez agora você esteja sentindo um alívio leve, como se o peito abrisse. Talvez uma lágrima esteja descendo, e isso é bom. Significa que você está entregando, está parando de lutar sozinho, está dizendo com o coração: Pai, eu confio. E Deus recebe essa oração com alegria, porque Ele sabe que uma vez que você solta, Ele pode agir com liberdade. Não tente acelerar o que Deus ainda está construindo. Não tente controlar o que Ele já está cuidando. Não tente entender tudo, apenas confie que Ele é bom, mesmo quando você não entende nada. A palavra diz em Salmo 46, versículo 10, Quietai-vos e sabei que eu sou Deus. É um chamado direto à sua alma, a quietar-se, soltar, reter o medo e confiar. E quando você faz isso, algo muda. A mente desacelera, a respiração aprofunda. O coração começa a alinhar com a voz do Espírito. Você pode agora repetir em fé: Senhor, eu não preciso mais controlar. O Senhor governa minha vida. O Senhor cuida da minha família. O Senhor sabe o meu futuro. E eu descanso, porque eu sei em quem tenho crido. Agora respire fundo e sinta o controle indo embora. Sinta a paz entrando no lugar. Sinta Deus dizendo: eu assumo, você só precisa descansar. O Deus que não dorme. Enquanto você silencia, Ele trabalha. Você já pensou nisso? Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto seus olhos se fecham, os olhos dele continuam abertos. Enquanto você silencia, o céu se movimenta por você, Deus. Não precisa de descanso, Ele não se cansa. Ele não tem fim de turno. Ele vela, Ele guarda, Ele cuida. A Bíblia nos lembra disso com ternura e firmeza em Salmo 121, versículo 3 e 4. Não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não dormitará. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel.
Essa verdade é tão simples, mas tão poderosa, porque muitos de nós fomos ensinados na prática da vida que é perigoso relaxar, que tudo pode desabar se deixarmos de vigiar, que é melhor se preocupar do que ser pego desprevenido. Mas essa forma de viver vai destruindo por dentro, vai sugando as forças, e mais cedo ou mais tarde, o corpo colapsa, a mente falha, o coração trava, e é aí que entra a beleza de confiar em um Deus que não dorme. Você pode, sim, fechar os olhos em paz, porque tem alguém que continua de vigia por você. Você pode parar, porque ele continua. Você não precisa ficar acordado monitorando tudo, pensando em tudo, prevendo tudo. Deus está no controle enquanto você descansa, não apenas vigiando, mas agindo, movendo peças invisíveis, desarmando ciladas, tocando corações, respondendo orações feitas em silêncio. Sim, enquanto você dorme, o Espírito Santo trabalha, e trabalha com precisão, com zelo, com amor. Sabe aquela resposta que você ainda não tem? Pode ser que Deus esteja preparando agora. Sabe aquela porta que ainda não se abriu? Pode ser que Deus esteja ajustando os bastidores enquanto você descansa. Sabe aquele medo que você sente toda noite? Pode ser que o céu já esteja enviando consolo e proteção nesta madrugada. Enquanto você silencia, ele não para. Essa é uma das maiores provas de amor, porque ele sabe que você não consegue carregar tudo. E então, ele cuida da parte que você não pode controlar. Ele trabalha quando você não vê, quando você não percebe, quando você não imagina. Talvez você esteja deitado agora com a alma pesada, pensando no amanhã, tentando entender o porquê das coisas, se perguntando se está sozinho. Mas ouça isso com o coração. Você não está sozinho, nunca esteve e jamais estará. A presença de Deus não depende da sua força. Ela não se afasta quando você cansa. Pelo contrário, é no cansaço que ele mais se aproxima. A Bíblia nos mostra isso em várias passagens. Em uma das mais lindas, o profeta Isaías declara: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, versículos 28 e 29. Isso é para você, você que está sem vigor, você que chegou ao limite, você que não sabe mais o que fazer. Enquanto você silencia, Deus se levanta. Enquanto você se entrega, Ele assume. Agora, faça essa oração com fé. Senhor, eu me rendo ao teu cuidado. Eu reconheço que minha mente não precisa trabalhar o tempo todo, que meus olhos não precisam vigiar sem parar, porque o Senhor está acordado e o Senhor me guarda. Nesta noite, eu solto as rédeas. Eu deixo de lutar com os pensamentos. Eu deixo de tentar controlar tudo e me entrego ao descanso. Porque sei que o Senhor está cuidando, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não entenda, mesmo em silêncio. O Senhor trabalha por mim. Repita com fé: Deus está trabalhando por mim. Mais uma vez. Deus está trabalhando por mim. Deixe isso penetrar na alma. Que esta frase ecoe em sua mente toda vez que a ansiedade quiser invadir. Que ela te acompanhe até o sono profundo. Que ela te cubra como um cobertor invisível de paz. E quando você acordar amanhã, talvez tudo ainda esteja no lugar. Talvez nada tenha mudado no mundo exterior, mas aqui dentro algo será diferente, porque quem descansa em Deus acorda renovado. Não por mágica, mas por confiança, por fé, por presença. E a presença está aqui agora. Sinta, perceba, receba. O Deus que não dorme está trabalhando por você.
A voz que acalma, trocando os pensamentos de medo pela palavra de vida. Os pensamentos ansiosos são como ondas que vêm sem avisar. Eles surgem de repente, às vezes no meio da noite, às vezes no silêncio do dia. Eles chegam como questionamentos. E se não der certo? E se tudo desmoronar? E se eu fracassar? E o coração, já cansado, começa a bater mais forte. A mente começa a se atropelar em 1000 direções. O corpo sente o reflexo, a alma se retrai. E, de repente, a paz se vai, mas existe um lugar dentro de você que ainda pode ser alcançado. Mesmo no meio da agitação, mesmo quando tudo parece sem controle. Há uma voz que continua firme, e essa voz é a do próprio Deus. Jesus disse em João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A voz de Deus acalma, direciona, silencia o ruído, traz paz onde antes havia medo. Mas você precisa fazer uma escolha espiritual, trocar os pensamentos de medo pela palavra de vida. A ansiedade se alimenta de suposições. A palavra se alimenta da verdade. A ansiedade projeta catástrofes. A palavra profetiza promessas. A ansiedade imagina o pior. A palavra declara o que Deus já preparou. Então, neste momento, faça essa troca. Escolha ouvir o que o céu está dizendo. E o que o céu está dizendo sobre você. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, versículo 11. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, versículo 10. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, versículo 27. Essas palavras não são poesia, são espada, são âncora, são cura, são escudo contra o medo. Talvez os pensamentos estejam gritando alto aí dentro. Mas Deus quer te ensinar a responder com a palavra. Você não precisa aceitar tudo o que pensa. Pensamento ansioso não é profecia. É só um sinal de que você precisa ouvir algo maior. O que é maior do que a palavra viva de Deus. Então agora, ao invés de apenas ouvir os seus pensamentos, fale, declare, profetize. Você pode orar assim: Senhor, eu entrego os meus pensamentos ao teu governo. Eu não quero mais ser refém das vozes do medo. Eu escolho ouvir tua voz. Eu troco as mentiras da ansiedade pela verdade da tua palavra. Eu declaro que estou seguro, que estou sendo guiado, que o Senhor me conhece e me cuida. Eu não vou seguir o ruído da alma. Eu vou seguir a voz do Espírito, em nome de Jesus. Toda opressão mental cai por terra, toda confusão se desfaz, e a tua paz me envolve agora. Respire fundo e ouça. Deixe que o Espírito Santo fale com você através da palavra. Talvez ele traga um versículo à sua memória, talvez uma canção, talvez apenas um silêncio cheio de presença, mas seja o que for, confie que ele está falando. E onde ele fala, a ansiedade não permanece. Você não vai vencer a guerra na mente com força mental. Vai vencer com fé, com palavra, com verdade. Então aqui está a sua arma espiritual. Declare todos os dias a palavra sobre você. Mesmo que sua mente diga o contrário. Mesmo que o medo tente voltar. Mesmo que a ansiedade ronde a porta. Declare com fé: minha mente pertence ao Senhor. Eu sou o templo do Espírito Santo. Meus pensamentos serão governados pela verdade, e a voz que eu sigo é a voz que me chama para perto e me dá paz. E quando a ansiedade tentar gritar de novo, você vai saber o que fazer.
você vai se lembrar: há uma voz que é maior, e essa é a que te sustenta. A voz que acalma, trocando os pensamentos de medo pela palavra de vida. Os pensamentos ansiosos são como ondas que vêm sem avisar. Eles surgem de repente, às vezes no meio da noite, às vezes no silêncio do dia. Eles chegam como questionamentos. E se não der certo? E se tudo desmoronar? E se eu fracassar? E o coração, já cansado, começa a bater mais forte. A mente começa a se atropelar em 1000 direções. O corpo sente o reflexo. A alma se retrai. E, de repente, a paz se vai, mas existe um lugar dentro de você que ainda pode ser alcançado. Mesmo no meio da agitação, mesmo quando tudo parece sem controle, há uma voz que continua firme, e essa voz é a do próprio Deus. Jesus disse em João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A voz de Deus acalma, direciona, silencia o ruído, traz paz onde antes havia medo. Mas você precisa fazer uma escolha espiritual, trocar os pensamentos de medo pela palavra de vida. A ansiedade se alimenta de suposições. A palavra se alimenta da verdade. A ansiedade projeta catástrofes. A palavra profetiza promessas. A ansiedade imagina o pior. A palavra declara o que Deus já preparou. Então, neste momento, faça essa troca. Escolha ouvir o que o céu está dizendo. E o que o céu está dizendo sobre você. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, versículo 11. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, versículo 10. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, versículo 27. Essas palavras não são poesia, são espada, são âncora, são cura, são escudo contra o medo. Talvez os pensamentos estejam gritando alto aí dentro, mas Deus quer te ensinar a responder com a palavra. Você não precisa aceitar tudo o que pensa. Pensamento ansioso não é profecia, é só um sinal de que você precisa ouvir algo maior. O que é maior do que a palavra viva de Deus? Então agora, ao invés de apenas ouvir os seus pensamentos, fale, declare, profetize. Você pode orar assim: Senhor, eu entrego os meus pensamentos ao teu governo. Eu não quero mais ser refém das vozes do medo. Eu escolho ouvir tua voz. Eu troco as mentiras da ansiedade pela verdade da tua palavra. Eu declaro que estou seguro, que estou sendo guiado, que o Senhor me conhece e me cuida. Eu não vou seguir o ruído da alma. Eu vou seguir a voz do Espírito, em nome de Jesus. Toda opressão mental cai por terra, toda confusão se desfaz, e a tua paz me envolve agora. Respire fundo e ouça. Deixe que o Espírito Santo fale com você através da palavra. Talvez ele traga um versículo à sua memória, talvez uma canção, talvez apenas um silêncio cheio de presença, mas seja o que for, confie que ele está falando. E onde ele fala, a ansiedade não permanece. Você não vai vencer a guerra na mente com força mental. Vai vencer com fé, com palavra, com verdade. Então aqui está a sua arma espiritual. Declare todos os dias a palavra sobre você. Mesmo que sua mente diga o contrário. Mesmo que o medo tente voltar. Mesmo que a ansiedade ronde a porta. Declare com fé: minha mente pertence ao Senhor. Eu sou o templo do Espírito Santo. Meus pensamentos serão governados pela verdade e a voz que eu sigo.
é a voz que me chama para perto e me dá paz. E quando a ansiedade tentar gritar de novo, você vai saber o que fazer. Você vai se lembrar. Há uma voz que é maior. E essa é a que te sustenta. Não andeis ansiosos, como Filipenses 4. Pode ser vivido, não apenas lido. Você provavelmente já ouviu esse versículo, talvez até saiba de cor. Mas hoje, não queremos apenas lembrar de Filipenses 4, versículos 6 e 7. Queremos viver Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa palavra é mais do que um consolo, é um caminho, um processo, um estilo de vida possível, mesmo em meio a tudo que te pressiona. Veja como o texto se organiza. Primeiro, um convite direto. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não. Significa negar os sentimentos, significa não andar com a ansiedade, não caminhar lado a lado com ela, não deixá-la te guiar. Depois, uma instrução prática, mas em tudo pela oração e súplica. Ou seja, troque a preocupação pela oração, leve o que te pesa para Deus, com profundidade, súplica e com gratidão, ação de graças. E por fim, uma promessa, e a paz de Deus guardará. A paz não vem do controle, mas da entrega. Ela não vem depois da solução, ela vem depois da oração. Isso é poderoso, porque significa que você não precisa esperar tudo se resolver para ter paz. Você ora, e a paz já começa a guardar o coração. Mas essa verdade só se torna real quando você decide praticá-la. Não é automático, é diário, é intencional, é um exercício espiritual. Talvez você precise acordar amanhã e dizer: hoje eu vou apresentar a Deus antes de carregar. Talvez precise se lembrar de orar antes de se afligir, de entregar antes de tentar resolver sozinho, de agradecer mesmo antes de ver a resposta. Sim, isso é viver Filipenses 4, é parar de andar com a ansiedade e começar a caminhar com a paz. E aqui, agora, você pode fazer esse exercício. Feche os olhos, respire devagar e pense: o que você está carregando? Coloque diante de Deus, nomeie, entregue, agora ore assim: Senhor, eu ouvi Tua palavra e hoje eu escolho viver o que ela ensina. Eu não quero mais andar com a ansiedade, eu quero andar contigo. Por isso, eu apresento agora diante de Ti tudo o que me preocupa, nome por nome, pensamento por pensamento, situação por situação. Eu entrego com fé e eu te agradeço, não só pelo que o Senhor vai fazer, mas por quem o Senhor é. Agora eu recebo a paz que guarda minha mente, a paz que excede o entendimento, a paz que não depende das circunstâncias, a paz que vem de Ti. Sinta agora essa paz descendo, como um óleo sobre sua cabeça, como um vento suave no ambiente, como uma presença invisível, mas real. Talvez ela não venha como um impacto, mas como um silêncio, como um alívio, como uma respiração profunda depois de muito tempo de opressão. Essa paz é a presença de Deus se manifestando dentro de você. Ela não apaga as responsabilidades, mas ela muda a forma como você as carrega. Agora você caminha com leveza, porque orou, porque entregou, porque confiou. E amanhã, quando a ansiedade tentar voltar, você vai se lembrar: não é com ela que você caminha, é com o Senhor. Declare agora com fé: eu não ando mais com a ansiedade, eu ando com a paz de Deus. Ela guarda o meu coração, ela governa a minha mente.
e ela me acompanha onde eu for, porque a promessa do céu é maior do que o medo que tenta me parar. Você está começando a viver o que antes só ouvia. Você está praticando a palavra, e toda palavra praticada transforma, muda o interior e muda o caminho. Paz que excede. Quando o espírito supera o corpo e a mente descansa, existe um tipo de paz que não vem do silêncio externo. Não vem de uma vida resolvida, não vem da ausência de problemas, vem de dentro, de um lugar profundo, de um lugar que só o Espírito Santo alcança. É a paz que Paulo descreveu em Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não faz sentido diante dos olhos humanos. É uma paz que não depende do corpo estar descansado, não depende da mente estar organizada. Ela vem do Espírito, do lugar onde Deus habita. É por isso que você pode estar exausto fisicamente, confuso mentalmente, mas ainda assim em paz espiritualmente. E quando o espírito está em paz, ele começa a realinhar todo o resto. O corpo sente, a mente desacelera, a alma silencia, porque o que vem do alto desce para governar o todo. Esse tipo de paz que o Senhor está liberando sobre você agora. Não uma sensação passageira, mas uma presença duradoura. Uma paz que excede, que ultrapassa, que atravessa qualquer dor. Talvez você esteja deitado, tentando dormir com o corpo cansado, mas agora é o seu espírito que vai tomar o lugar de comando. Ele vai dizer para a mente: acalme-se, Deus está aqui. Vai dizer para o corpo: descanse, você está seguro. Vai dizer para a alma: silencie, o céu está trabalhando. A ansiedade costuma querer reinar sobre tudo, mas o Espírito de Deus tem autoridade para colocar cada coisa no seu lugar. E Ele está fazendo isso agora. Talvez com lágrimas, talvez em silêncio, talvez com um suspiro profundo, mas Ele está aí e a paz está vindo. De dentro para fora. Não tente entender tudo. A paz que excede não se explica, se recebe. Ela não vem pelo raciocínio, ela vem pela entrega. Agora ore com o coração aberto. Senhor, eu reconheço que Teu Espírito está aqui comigo, mesmo que meus pensamentos estejam cansados, mesmo que meu corpo esteja tenso. O meu espírito está vivo em Ti, e é desse lugar que eu Te busco agora. Eu não preciso de explicações. Eu só preciso da Tua paz. A paz que excede a lógica. A paz que vem do alto. A paz que guarda, que consola, que envolve. Eu Te recebo, Espírito Santo, e recebo a paz que só o Senhor pode dar. Imagine essa paz, agora como uma nuvem leve, cobrindo seu quarto. Como um manto que vai do alto da cabeça até os pés. Como um óleo invisível que penetra nas articulações da alma. Você está sendo revestido, não apenas acalmado, protegido, guardado, renovado. Essa paz guarda o coração das emoções impulsivas e guarda a mente dos pensamentos sabotadores. Ela cerra portas contra o medo e abre janelas para a fé. Você vai perceber isso até nos pequenos detalhes. Sua respiração já está mais calma, seu corpo menos tenso, seu olhar mais suave, seu coração mais leve. Sim, isso é o Espírito em ação. E ele não veio apenas visitar, ele veio habitar, fazer morada, estabelecer um novo ambiente dentro de você. A partir de hoje, você pode viver diferente, não como quem corre o tempo todo, tentando manter tudo sob controle, mas como quem aprendeu a descansar, mesmo em movimento, como quem carrega a paz no peito, mesmo em meio às pressões da vida. Porque agora você conhece a fonte,
e sabe que essa paz não depende do que acontece fora. Ela é sustentada por quem vive dentro. Declare com fé: eu carrego a paz que excede o entendimento. Ela não vem das circunstâncias, ela vem de Deus. Ela governa meu interior, e porque ela está em mim, nada lá fora vai me desestabilizar. Eu não sou dominado pela ansiedade, eu sou guiado pela paz. Agora feche os olhos, respire devagar e apenas descanse. Deixe essa paz te envolver, deixe o Espírito trabalhar, deixe o céu tomar o lugar que antes era do medo. Você está pronto, pronto para descansar em Deus, pronto para dormir em segurança, pronto para acordar renovado, porque agora a paz não está apenas ao seu redor, ela está em você. Chegamos ao momento mais esperado dessa jornada. Depois de tudo o que foi entregue, depois de tudo o que foi derramado, agora é hora de descansar, selar tudo no Espírito, deixar Deus completar aquilo que começou. Você já não é o mesmo de quando começou essa oração. Sua mente passou por um processo, seu coração foi tocado, sua alma foi escutada. E acima de tudo, Deus esteve com você o tempo todo. É hora de dormir, mas não de qualquer forma. É hora de dormir em paz, em segurança, em confiança, em plenitude. Sabe por quê? Porque o descanso também é espiritual. Dormir não é só um processo físico, é um ato de fé. É como se você dissesse para Deus: eu confio tanto em ti, que posso fechar os olhos e me entregar por completo. E Ele honra essa entrega. O Salmo 4, versículo 8 diz: em paz me deito e logo adormeço, porque, Senhor, só Tu me fazes viver em segurança. Sim, só Ele. Não são os travesseiros, não são os remédios, não é o silêncio da casa, é a presença dEle, é a paz dEle, é o cuidado dEle. E é sobre essa verdade que vamos orar agora. Vamos selar essa noite com descanso, com rendição e com profecia. Se puder, feche os olhos, respire fundo, acalme os ombros, solte a mandíbula, descontraia os dedos. Agora, apenas ouça e ore comigo. Senhor, esta é a hora do descanso, e eu venho diante de Ti mais uma vez, não para pedir, mas para selar a paz que recebi, para selar a presença que senti, para selar tudo o que o Teu Espírito construiu dentro de mim. Obrigado por me conduzir até aqui. Obrigado por falar com meu coração. Obrigado por aquietar minha mente. Agora eu me deito. Mas não sozinho, eu me deito contigo. E eu durmo sob tua sombra, sob tuas asas, sob teu cuidado. Que nesta noite o Senhor ministre meu interior até mesmo enquanto eu durmo. Que meus sonhos sejam limpos. Que minha mente seja guardada. Que minha alma permaneça ancorada em Ti. Essa oração é um ato profético. Você está consagrando a sua noite ao céu. Está dizendo que o ciclo de medo foi quebrado, que o tempo de tormento acabou. Deus já liberou paz sobre você. Mas agora Ele vai liberar algo mais: rendimento, sono profundo, restauração física, mental, emocional e espiritual. Enquanto você dorme, o céu vai continuar agindo, e tudo o que foi declarado nesta oração vai continuar sendo verdade enquanto você dorme. O Salmo 127, versículo 2, diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Sim, Ele dá enquanto você dorme. Paz, direção, alívio, respostas, livramento, renovo. Talvez amanhã você acorde com uma nova percepção, com mais clareza, com mais ânimo, com mais leveza, porque o Espírito Santo vai continuar trabalhando durante o seu sono. E se Deus quiser, Ele até vai falar com você em sonhos. Jó 33, versículos 14 e 16 diz: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba.
Em sonho ou em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, enquanto dormem em suas camas, ele pode falar ao ouvido deles. Sim, Deus pode ministrar enquanto você dorme, pode corrigir, consolar, guiar, afirmar. Então, ore mais uma vez com fé. Senhor, se quiseres, fala comigo esta noite. Se for da tua vontade, usa até os sonhos para ministrar meu espírito. Que eu desperte renovado, que minha alma te sinta presente, que meu corpo se recupere e que mesmo dormindo eu continue em comunhão contigo. Obrigado, Espírito Santo, pela paz, pelo cuidado, pelo descanso. Em nome de Jesus, amém. Respire fundo, mais uma vez. Agora, solte e sinta o ambiente espiritual se consolidar ao seu redor. Você vai dormir em paz, porque o céu está de guarda, está em vigília, está em movimento. Descanse. Você chegou até aqui, você venceu mais uma batalha interior, e a recompensa será descanso em Deus. Agora que você está à beira do descanso, agora que o seu espírito silenciou, que a sua mente desacelerou e que o seu corpo começa a se entregar ao sono profundo, deixe que eu profetize sobre você. Sim, receba essa palavra com fé, porque ela não é minha, ela vem do céu, ela nasce da palavra e se cumpre na vida de todo aquele que crê. Eu profetizo sobre a sua noite. Será leve, sem sobressaltos, sem medo, sem pesadelos, com a mente descansada e o espírito fortalecido. Profetizo sobre o seu corpo, será restaurado. O sono vai renovar suas forças. Sua respiração será tranquila. Seu coração baterá em paz. Você acordará mais inteiro do que foi dormir. Profetizo sobre a sua alma, será alinhada. Feridas serão tratadas. Pensamentos serão organizados. A ansiedade será arrancada pela raiz e a paz será permanente. Profetizo sobre o seu futuro. Ele não será comandado pelo medo, mas pela fé, pelo Espírito, pela direção de Deus. Você não é escravo da ansiedade, você é filho, e filhos dormem em paz, mesmo no meio da tempestade, porque sabem quem está no barco e quem está com você. É o príncipe da paz. Você não precisa ver tudo agora, nem entender tudo, nem ter forças para tudo. Só precisa confiar. Amanhã, um novo dia te espera. E você vai acordar com esperança, com direção, com leveza, com a certeza de que Deus continua com você. Agora, antes que você feche os olhos, eu quero te fazer um convite com todo carinho. Se esta oração falou ao seu coração, se você sentiu a presença de Deus neste momento, inscreva-se agora no canal Palavra e Oração. Aqui, todos os dias, entregamos orações e palavras vivas para te ajudar a vencer as batalhas da alma. Ative o sininho para que você seja lembrado de continuar sua caminhada espiritual com a gente. E se você conhece alguém que está passando por ansiedade, medo, insônia ou sobrecarga emocional, envie esta oração. Você pode ser canal de libertação na vida de alguém hoje. E deixa aqui nos comentários uma palavra de fé. Conta pra gente de onde você está ouvindo essa oração. E se quiser, compartilha seu pedido de oração. Nossa comunidade vai te abraçar. Agora sim, descanse, durma em paz. Você está guardado, você está curado, você está envolvido pelo amor de Deus. E o céu continua trabalhando, enquanto você simplesmente descansa. Boa noite. Até a próxima oração.